Pessoal, boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo, tá? Tá com som aí, Tainara? Sim. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, principalmente, Tainara, a sua disponibilidade em nos presentear hoje com sua apresentação. Eu queria registrar aqui a presença do Carlos Eduardo, do Yuri, que são colegas que fazem a parte de imagem. O Carlos Eduardo é coordenador da parte de ultrassonografia. Muito prazer recebê-los aqui. A Alessandra, nossa querida colega também que faz imagem, então estará presente com a gente, inclusive será uma das convidadas do próximo evento que nós deveremos organizar agora em dezembro, já está com data marcada. Eu passo para vocês e eu queria manifestar aqui a minha satisfação em ter todos e cada um de vocês aqui conosco, tá, gente? Muito obrigado de verdade. Hoje teremos a apresentação da Tainara, com a visão sempre multidisciplinar, uma visão que interessa a todos. E a Tainara vai nos apresentar uma lecture, né, uma apresentação de biópsias mamárias, e é algo que a gente tem muita necessidade, né? O mastologista é uma ferramenta que a gente usa para o nosso dia a dia, para a nossa conclusão diagnóstica, para o pessoal da imagem, que sempre nos pergunta, e aquela lesão e aquela imagem deu o que finalmente? Isso tudo termina na biópsia com suas diversas modalidades e indicações, e hoje a Tainara vai passar para a gente muito pouco do seu conhecimento, mas tenho certeza vai enriquecer muito o conhecimento da gente. Tainara, muito obrigado. Viviane, muito obrigado pelo apoio costumeiro, tá? É muito prazeroso trabalhar com vocês, uma equipe que a gente se orgulha muito de estar fazendo parte de um time tão selecionado, tão prazeroso de trabalhar. Tainara, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada a todos pela presença, obrigado, Maurício, por ter deixado eu colocar essa aula na quarta-feira, né, que fora do dia tradicional da reunião. Vamos lá, eu não sou a melhor pessoa que eu acho para uma aula, mas eu vou fazer o meu melhor. O tema biópsia mamária, como o Maurício já falou, é um tema muito importante, né, para a saúde da mulher, para o mastologista, para os ginecos, para o pessoal da imagem também, para todos nós. Basicamente porque o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres no mundo todo, né? Em 2021, ele chegou ao topo como o câncer mais incidente, excetuando os fios de pele, e no Brasil ele é a primeira causa de morte por câncer em mulheres, né? E o INCA fez uma estimativa de mais de 73 mil casos no próximo ano de câncer de mama, né? Então, por isso a gente fala tanto em prevenção, em exames de rastreamento, né? Temos a campanha do Outubro Rosa, enfim, por esses motivos, né? E qual é o básico, né? O básico da recomendação é o rastreamento anual, com a mamografia, né? Para a gente ter uma detecção precoce, que já foi provada por estudos que reduz a mortalidade do câncer de mama. Além disso, aumenta as nossas opções terapêuticas, né? Para o mastologista, né, faz grande diferença a gente diagnosticar um tumor numa fase bem inicial, que a gente vai fazer uma cirurgia bem pequena, porque um tumor já em fase avançada, então a gente tem mais opções terapêuticas. Para as doenças mamárias, as lesões mamárias, o diagnóstico ele é feito através do que a gente chama de tríplice avaliação. O exame físico é importante, avaliar as mamas, palpação, avaliar axilas, mas a gente sabe que pode deixar passar muita coisa. Então, a gente faz uso dos exames de imagem. O principal deles é a mamografia, né? Como eu já falei, é o exame de rastreamento anual para as mulheres a partir de 40 anos. Mas, junto com a imagem nos dá um grau de suspeição, né? Se aquela imagem não é suspeita, se ela tem um grau moderado de suspeição, se ela é altamente suspeita. Quem vai determinar o diagnóstico de fato é a patologia, é o patologista que vai nos dizer isso é ou não é um câncer. É um câncer in situ, é invasivo, tipo, e enfim. Então, por isso que a parte de biópsia mamária é muito importante. Como eu já falei, a mamografia ele é o método mais eficaz para o rastreamento, é indicada pela Sociedade Brasileira de Mastologia anualmente a partir dos 40 anos,
Tem exceções, pacientes com história familiar, em alguns casos, e que esse rastreamento começa um pouco mais cedo, né? E alguns dos achados da mamografia que vão levar a gente a pensar em punção, biópsias, com seus nódulos, a ultrassonografia é um método adjunto, né? A mamografia ela é indicada quando a gente vê uma imagem nodular na mamografia para diferenciar nódulo e cisto. Ela é indicada também para como auxiliar em pacientes jovens com mamas densas, pacientes lactantes, e ela é o método preferido para orientar os procedimentos intervencionistas, as biópsias mamárias, por sua facilidade e disponibilidade. A ressonância magnética é outro método adjunto, né, na avaliação das lesões mamárias. Ela está indicada no rastreamento de mulheres de alto risco. Nós utilizamos Doutora Tainara, tá mudo o seu áudio. E agora? Ok, tá ouvindo. Tá ouvindo? Não sei porque ficou mudo. Como eu não tô vendo a minha tela de vocês, se acontecer alguma coisa, me avisem, por favor. A biópsia de fragmento, como eu estava falando, que é a corebiópsia, ela é, de fato, mais utilizada para a confirmação de uma lesão suspeita de câncer. E a biópsia assistida a vácuo, que ela é conhecida como mamotomia, que foi o primeiro aparelho, né, um nome comercial, mamotomy. Então, eu vou falar um pouquinho desses três, tá? Eu tentei ser bem objetiva nessa aula, porque é um assunto que a maioria está habituado com o assunto. Então, tentar ser prática e objetiva em relação aos três métodos de biópsia. A punção com agulha fina, ele foi o primeiro teste diagnóstico, né, para as lesões mamárias, descrito em 1930, e a punção tem muitas vantagens. Primeiro, o custo. É um exame de baixo custo, é um exame acessível, que quase não tem contraindicações, é uma técnica simples, feita, como já disse, com agulha fina, o paciente não vai ter nenhuma restrição pós-procedimento, não tem nenhum preparo maior também para o procedimento, é um procedimento muito rápido. Mas, como todos os procedimentos, tem algumas desvantagens. A principal delas é a coleta insuficiente de material. O material coletado não ser suficiente para o patologista chegar a um diagnóstico final. Também a grande variabilidade nos resultados, porque quando a gente faz a punção, a gente vai enviar o material para a citologia. Então, a gente precisa de patologistas experientes em leitura de citologia. E no caso quando a punção vem com resultado de neoplasia, tem algumas desvantagens, como a gente não sabe se aquele tumor, se aquela neoplasia é invasiva, in situ, a gente não tem como determinar grau, o tipo molecular também é algo complexo para ser feito via citologia. Enfim, temos algumas dessas desvantagens. E quando é que a gente utiliza a punção? Para fins terapêuticos, ela é utilizada para cistos, né? Cistos grandes, sintomáticos, causam algum desconforto ao paciente. Em casos de cistos inflamados ou em casos de abscesso também, né? A primeira etapa do tratamento de abscesso, a gente não começa com a drenagem na mama, a gente faz a punção aspirativa. A punção também tem sua função diagnóstica. Uma das funções dela é diferenciar nódulo de cisto. Tem algumas imagens na ultrassonografia que deixam em dúvida se aquilo ali é um nódulo, se é um cisto de conteúdo espesso. Então, algumas vezes, alguns pacientes ficam muito ansiosas com essa dúvida em saber se é nódulo, se é cisto. Então, é um exame que é fácil, rápido e que a gente consegue diferenciar muitas vezes na hora do procedimento, né? A gente faz o procedimento, sai o líquido,
a imagem some, então a gente já sabe que aquilo ali é um cisto, né? A punção, ela é feita, na grande maioria dos casos, quase, guiada por ultrassonografia. Então, aqui é um exemplo, né, do exame, guiado por ultrassom. A técnica é simples, uma antisepsia local, vai com o ultrassom e localiza a lesão, né? A agulha, você pode usar a agulha diretamente, né, na mão, ou acoplada no citoaspirador, como tem nessa imagem. Existem duas formas, né, de fazer a punção. A forma que eu faço, que eu aprendi, que eu acho que é a mais utilizada, é você fazer a inserção da agulha lateral, que tem na imagem, na borda lateral do transdutor, a um ângulo de 180 graus com o transdutor, que você vai conseguir ver bem a agulha direcionada, né, para a lesão mamária ser puncionada. Temos que colocar o material coletado em lâminas identificadas para enviar para o patologista. E aqui é uma imagem fazendo a realização da punção somente com a agulha sem o citoaspirador, né? A agulha entrando naquele ângulo que eu falei, a 180 graus do transdutor. Aqui é um exemplo de uma punção, um cisto que tinha um conteúdozinho um pouco denso nessa parte superior, a agulha está vindo aqui. Ops, desculpa, gente. A agulha está vindo por aqui. Esvaziando o conteúdo. A gente tenta sempre esvaziar o cisto por completo, a punção. Aqui é um outro exemplo, uma imagem modular, QSL da mama esquerda, era descrita no ultrassom como nódulo, foi solicitada a punção, e quando a gente fez a punção, veio a agulha, na hora que colocou a agulha já saiu o líquido, viu que aquilo ali era somente um cisto. Eu falei das vantagens e das desvantagens da punção em relação a diagnóstico de câncer, mas ela tem sua aplicação. Eu vou só mostrar um caso clínico bem rapidinho. Uma paciente de 60 anos que eu atendi veio para avaliação de rotina. Ela trouxe essa mamografia, né, uma mama praticamente liposubstituída, e a gente vê aqui uma lesão bem pequenininha, né, no quadrante medial, esse é o crânio caudal, e no quadrante inferomedial da mama direita. Ela foi melhor delimitada pela tomossíntese, esse é um exame do Primavera, e ela veio com um ultrassom externo que descrevia essa lesão como um cisto simples de 0,4 centímetros. A gente tem um ultrassom, né, disponível no consultório, isso é uma grande vantagem, e eu tenho o hábito de sempre olhar, né? Eu vi aquela lesão lá, estou com ultrassom, vou olhar. Quando eu vi com ultrassom, eu achei que não era um cisto simples, que era um nódulozinho microlobulado. Então, eu pedi a punção. Né? Pedi a punção para a paciente para a gente avaliar. E na punção veio como achados citológicos atípicos suspeitos para carcinoma. A gente tinha algumas opções com essa paciente, uma lesão de 0,4 a 0,5 centímetros. Fazer a biópsia para definir grau do tumor, tipo molecular, mas numa lesão de meio centímetro, a gente não ia mudar basicamente o tratamento inicial, que seria cirúrgico, né? Então, ela foi para cirurgia, e na cirurgia veio como um carcinoma ductal in situ de 5 milímetros, margens livres, foi tratada. Ops, fiz alguma coisa. Agora vamos para biópsia. A biópsia percutânea por agulha grossa, que é conhecida como a coribiópsia, foi descrita em 1993 pela primeira vez. Ela é, de fato, o método mais utilizado atualmente para a gente fazer o diagnóstico de câncer de mama. E na biópsia, diferente da punção, que a gente aspira um pouquinho de material, né? A gente aspira células, então faz a citologia. Na biópsia percutânea, a gente faz a retirada de fragmentos de tecido, né? 4, 6, 8 fragmentos para serem enviados para o patologista. Nesse caso, a biópsia é feita com a
Tainara, eu acho que Tá sem som. Estão me ouvindo? Agora sim. Ele está desligando sozinho. Então, a gente usa a agulha de maior calibre, né, 14 gauge, e a biópsia guiada pelo ultrassom, como eu já falei, é um dos principais métodos de diagnóstico do câncer de mama. Ele é um procedimento que é feito de forma ambulatorial, com anestesia local, né? Ele é um procedimento guiado por ultrassom, confortável para o paciente fica deitado do dorsal, a gente faz anestesia, não precisa de sutura depois, é uma incisão bem pequena, então é um procedimento bem tolerável pelas pacientes. Ele está indicado nas lesões BIRATS 4, né, são aquelas de moderada suspeição, 4A, B ou C. Nas lesões de BIRATS 5, a gente tem uma confirmação diagnóstica. Em alguns casos de lesões BIRATS 3, a gente pode também realizar a biópsia percutânea. Por exemplo, nódulos maiores em que está se programando uma cirurgia, a gente confirmar a benignidade do nódulo, diferenciar um fibroadenoma de um filoide que pode modificar um pouco na nossa cirurgia. Pacientes que têm um histórico familiar importante, pacientes que ficam com muito receio de não fazer nada, não ter nenhum tipo de confirmação, a gente sabe que tem isso, mesmo conversando e explicando. Então, tem alguns casos que a gente usa a gente faz a biópsia percutânea para lesões BIRATS 3 também. E as vantagens da corebiópsia em relação à punção. Como um método de investigação mesmo. Quando ela é feita guiada por ultrassom, a gente tem a imagem em tempo real, a gente está vendo a agulha direcionada para o nódulo, a gente vê o disparo, vê a agulha entrando no nódulo para retirar o fragmento. O risco de intercorrências é baixo, né? Sangramento, hematoma local, é baixo o risco. A gente faz uma incisão mínima de 3 milímetros. É um procedimento rápido, né? 15, 20 minutos, entre 15 e 30 minutos, a depender do nódulo, da localização. E com os fragmentos, a gente vai conseguir definir né, se é neoplasia, se é um tumor invasivo, se é um tumor in situ, a gente vai conseguir avaliar o grau tumoral e o patologista vai ter material suficiente para fazer o perfil molecular com a imunistoquímica, que é super importante para a gente definir o primeiro passo, a primeira etapa do tratamento. A imagem do disparador, alguns disparadores e algumas agulhas, né? Esses são disparadores que a gente utiliza. E tem esse disparador que ele é um kit todo descartável. Então, a técnica ela é bem similar à técnica da punção. A gente faz antisepsia local, localiza a lesão, faz um botãozinho anestésico na pele. Geralmente, para um nódulo, eu utilizo basicamente 5 ml de 5, 10 ml de anestésico local, é mais que suficiente. Faz um botão anestésico na pele, infiltra ao redor do nódulo, em cima do nódulo, abaixo, ao redor do nódulo. A incisão na pele, ela é de, como eu falei antes, 3 milímetros. E a gente vai inserir a agulha acoplada à pistola, né, ao disparador, ou o kit descartável. Sempre testar antes. E eu sempre informo a paciente, mostro a paciente o barulho. Esse disparador faz um barulho que, quando a gente não avisa a paciente, ela toma susto. Enfim, então eu sempre mostro, ó, quando eu for fazer o disparo, vai fazer esse barulho, mas eu vou te avisar para não tomar susto. Sempre indo explicando todos os passos da paciente, e elas tendem a ficar mais tranquilas, mais calmas, cooperar melhor com o procedimento. Então, aqui foi um dos que eu fiz no Primavera mesmo, um nódulozinho na mama direita, que é QSM, acho que ele media 1,8 centímetros, uma coisa assim, mostrando a agulha. A gente tem que sempre documentar, né, o nódulo, a imagem, a agulha próxima. A gente deixa um pouquinho antes do nódulo, porque na hora que a gente faz o disparo, essa agulha ela anda mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros. Então, aqui, a gente vê a agulha, o nódulo. Esse aqui é um outro exemplo de um nódulo bem suspeito, um nódulo irregular.
ecogênico com focos de calcificação, margens irregulares e com fluxo ao Doppler central, e mostrando a agulha aqui, né, na borda do nódulo, para realizar a biópsia. Então, esse videozinho aqui rápido. Só mostrando o disparo. A gente tira, cada disparo a gente precisa tirar a agulha, abrir a agulha, retirar o fragmento que está ali e colocar no potinho, no coletor, para ir para o patologista. Então, durante o procedimento da coribiópsia, a gente coloca a agulha com o disparador, né, dispara, retira a agulha, retira o fragmento, coloca de novo. Isso para a gente retirar 4, 5 fragmentos. Né? Os fragmentos ideais, eles devem ter pelo menos, né, de 1 a 2 centímetros, são aqueles fragmentos que a gente fala que afunda no frasquinho com formol, são fragmentos bons. A coribiópsia, ela pode ser também realizada guiada pela estereotaxia, pela mamografia, né? E isso é feito para alguns casos, como casos de microcalcificações, que a gente não consegue identificar pelo ultrassom, casos de distorção arquitetural, também a gente às vezes não consegue encontrar uma lesão correspondente pelo ultrassom, então a gente utiliza a biópsia guiada por estereotaxia. Existem 2 tipos de maca, uma que a paciente fica deitada e outra que a paciente fica sentada para realizar o procedimento. Ele é basicamente da mesma forma que a guiada por ultrassom, em relação ao preparo, anestesia local. Os aparelhos, eles vão localizar a lesão, vai ser feita uma medida, uma aferição, né, para colocar a agulha no local exato, e é importante que se realize a radiografia dos fragmentos pós-procedimento, principalmente nos casos de microcalcificações, para a gente confirmar que foi retirada aquela área a ser estudada. Então, nesse caso aqui, microcalcificações, grosseiras, heterogêneas, agrupadas, não tinha nenhuma lesão visível pelo ultrassom. Esse é um caso em que a gente faz a biópsia guiada por estereotaxia. Um outro caso semelhante de microcalcificações agrupadas, suspeitas, e uma distorção arquitetural, um paciente que não tinha cirurgia prévia. A gente vê distorções arquiteturais em pacientes que já fizeram cirurgias prévias, principalmente mamoplastia, mas essa paciente em específico não tinha nenhuma cirurgia anterior. Então, aqui um exemplo das calcificações e da radiografia dos fragmentos, né, para identificar as calcificações que foram retiradas. E o último tipo de biópsia que a gente utiliza é a biópsia assistida a vácuo, chamada de mamotomia. Assim como a coribiópsia, ela pode ser realizada guiada por ultrassonografia ou por estereotaxia. E quais são as vantagens dessa técnica? Ela retira uma amostra maior da lesão, certo? E a gente faz uma inserção única. Eu tinha falado na coribiópsia, a gente coloca a agulha, dispara, retira e tira o fragmento. Repete esse procedimento várias vezes para obter vários fragmentos. Com a biópsia assistida a vácuo, além da maior amostra, né, porque a gente utiliza agulhas de maior calibre, utiliza agulhas de 8 Gauge, por exemplo, em geral, você faz uma inserção única da lesão. E aí, o vácuo vai ter o vácuo para puxar a lesão para dentro da agulha e vai ter a retirada desse fragmento. Isso vai ser feito em 360 graus. Então, a gente retira um fragmento, esse fragmento é aspirado pelo vácuo e vai para o coletor. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Depois a agulha gira e continua fazendo isso 360 graus, então consegue tirar uma lesão, consegue tirar uma amostra maior da lesão. Em alguns casos a gente consegue tirar até a lesão inteira. E uma outra vantagem da biópsia assistida a vácuo, ela permite a colocação do clipe nessa mesma inserção. Tem um local, né, do mamótomo que você pode colocar
o guia para a inserção do clipe metálico, que é o clipe que vai marcar o local que foi feita a biópsia. As desvantagens dessa técnica é basicamente o alto custo, é uma técnica mais nova, então com um custo ainda elevado. Muitos convênios ainda não estão cobrindo esse tipo de procedimento, e a disponibilidade não é tão amplamente disponível quanto a corebiópsia. Então, aqui a gente vê à esquerda, a gente vê o número abaixo, 14 gauge, é a agulha que a gente utiliza na corebiópsia, o tamanho do fragmento, como eu falei, de 1 a 2 centímetros, 1,5 centímetros, e a diferença para o fragmento, os fragmentos retirados por mamotomia, com essa agulha de 8 gauge. Então, são fragmentos maiores, maior amostra para o patologista, que eu acho que gosta. Então, aqui é um videozinho da mamotomia. Essa parte aqui é a parte que é descartável, né? É a parte utilizada uma única vez para paciente. Aí ela vai ser acoplada ao disparador e ao aparelho que faz o vácuo. Aqui vocês estão vendo que ela gira, né? 360 graus. Então, tem essa aberturinha, que é para onde o tecido mamário vai ser puxado. Aqui, tecido mamário puxado, retira o fragmento. O fragmento vai para um coletor. A agulha vai girar e a gente vai retirar vários fragmentos, não, sem precisar retirar a agulha. Com esses fragmentos, nesse coletorzinho mesmo, ele pode ser colocado no potinho para ser entregue na patologia. E aí é o local para onde a gente coloca o clipe marcador. Certo? Então, basicamente, de biópsias mamárias são essas. A gente tem as indicações e as contraindicações, preferências e disponibilidade. Tudo isso a gente tem que avaliar na hora que a gente vai solicitar um procedimento ao paciente. Por exemplo, pacientes com próteses mamárias podem fazer todos os procedimentos. Com relação à corebiópsia, como a agulha, no disparo, ela anda esses 2 centímetros, a gente tem que tomar cuidado, né, na distância em que essa lesão está para a prótese, tá? Mas a gente pode realizar sem problema. As próteses, elas ficam atrás do tecido mamário, né, subglandulares ou submusculares. Então, a gente tem essas questões que a gente precisa avaliar na hora de solicitar um exame, o grau de suspeição, né, se é uma lesão de 2 centímetros suspeita, BRADS 4C, a gente vai fazer uma corebiópsia, vai fazer uma punção, né, para deixar algum tipo de dúvida. Eu acrescentei aqui algumas coisas também fora da parte de biópsias propriamente ditas, um agulhamento pré-cirúrgico. Então, algumas vezes a gente faz biópsia dessas microcalcificações e vem alguma lesão atípica, não vem uma lesão definitiva, um diagnóstico definitivo. Então, a gente vai, ou mesmo veio o diagnóstico definitivo e o tratamento vai ser o tratamento cirúrgico, né, a cirurgia upfront. Então, a gente vai precisar marcar, né, as microcalcificações, elas não são palpáveis. Então, uma forma de marcar é com esse agulhamento feito por estereotaxia, então, colocada um fio metálico. Na última foto aqui a gente vê que tem a agulha e o fio metálico, ele tem essa curvinha, né, tipo em anzão. Aí a gente vai tirar essa agulha e vai deixar só o fio metálico. Então, essa é uma forma de marcação de uma lesão mamária para realizar a cirurgia. Um outro tipo de marcação de lesões mamárias que eu pessoalmente tenho feito com alguma frequência, com certa frequência, é a colocação do clipe intratumoral. Pacientes que têm lesões 2, 3 centímetros, menores até, tumores triplo negativos ou R2 superexpressos, que vão iniciar o tratamento pela quimioterapia. A gente sabe que pode haver uma resposta de imagem radiológica completa e a gente vai precisar saber onde está aquela lesão, se é proposta uma cirurgia conservadora. Então, uma forma da gente marcar é com o clipe
intratumoral. É um procedimento bem simples de fazer, semelhante à corebiópsia, né? Uma incisão, anestesia local, uma incisão de 3 milímetros, e tem um clipe, que é uma agulha igual a de corebiópsia, mas você não vai retirar o fragmento, você só vai apertar para liberar o clipe, né? Aqui um exemplo, aqui é a agulha, já no nódulo, tá? Centralizado, e aqui disparou o clipe. Tirando a agulha, e fica o clipe marcado. Esse clipe era em forma de lacinha, é o lacinho do câncer de mama. Não dá para ver bem, assim, pelo ultrassom. Então, esse exemplo que eu mostrei aqui foi de uma paciente de 39 anos, que veio com uma avaliação para uma segunda opinião. Ela sentiu um nódulo, foi ao ultrassom, foi solicitada uma punção, que veio uma citologia maligna, e foi indicada a biópsia cirúrgica, a exame cirúrgica do nódulo para confirmação. Então, eu conversei com ela, era um nódulo, né, de 2 centímetros, palpável, tranquilo para fazer a corebiópsia. A gente fez a corebiópsia. Uma paciente de 39 anos, como eu falei, então isso faz acender o alerta de possibilidade de tumores triplo negativo, HER2 superexpressos, e o tratamento inicial pode ser a quimioterapia. E foi o caso dessa paciente. Então, veio com um tumor triplo negativo, e ela começou o tratamento pela quimioterapia neoadjuvante. Por isso a gente optei pela colocação do clipe intratumoral. Na segunda imagem, à direita, ela já estava quase ao final da segunda etapa da quimioterapia, acho que faltavam algumas, e tinha uma lesão, tinha reduzido bastante, dá para ver, mas a gente consegue ver bem o clipe. Minha setinha não aparece aqui para poder mostrar. Então, aqui é o clipezinho. E na mamografia a gente vê melhor ainda. Bom, gente, eu acho que eu fui bem objetiva, tentei ser o mais objetiva, prática possível. Estou aqui à disposição para perguntas, questionamentos. Existem, como eu falei, indicações, contraindicações, preferências. A gente vai avaliar o caso de cada paciente, né? E quando existe alguma dúvida, sempre tem o espaço para discutir, né, com o colega, perguntar, tirar dúvida, pedir opinião. Enfim, basicamente é isso. Obrigada a todos aqui. Eu tenho uma anestesista, que além de anestesista, ela é fotógrafa. Então, ela tira umas fotos do centro cirúrgico, que eu digo que é meu lugar favorito de todos. Verdade. Tainara, me permita já começar discordando de você. Ai, meu Deus. Você disse que foi objetiva. Eu discordo plenamente. Eu acho que você foi fantástica. Ah, muito obrigada. Para adjetivar a sua aula, eu acho que é fantástico, fica melhor do que objetivo. Me desculpe. Ah, obrigada. Eu diria que foi fantástica, inclusive, para o oncologista, viu? Foi, que bom. Mas não é, Michel? Que conseguiu entender muito bem essas biópsias, viu? Deixa eu falar. Eu queria fazer alguns comentários, né? Mas comentários com propósito não de correção, porque eu acho que foi perfeita, foi fantástica, mas muito mais com o propósito de acrescer a sua apresentação, que de verdade foi muito boa. Muito clara, muito sucinta, muito, como você diz, objetiva, material muito bem apresentado, sabe? Eu adorei. Eu acho que foi muito, visualmente muito agradável, Tainara, a sua apresentação. Você me desculpe, mas você vai deixar um pouquinho essa modéstia de lado e você pode se anunciar como fantástica apresentadora. Eu queria fazer alguns comentários, Tainara. Rapidinho. Claro. Em primeiro lugar, sobre punção aspirativa por agulha fina. Eu acho que é uma coisa que a gente fazia sempre, era algo que era padrão, né? Antes da agulha grossa, e eu que venho, vamos dizer, de 2 anos mais velho do que a maioria das pessoas que estão aqui, a gente tinha o APAF como método diagnóstico da gente. Obviamente, depois, quando a gente começou a valorizar
a imunistoquímica, até para indicarmos melhor formas de tratar, então a gente viu que realmente não era suficiente para principalmente indicação de tratamento de câncer. Mas hoje eu faço muito, Tainara, uma variação da PAF, que seria uma punção aspirativa com agulha grossa. E eu acho que hoje, com muita frequência, a gente usa a punção aspirativa com agulha grossa, que a gente usa aquela agulha rosa, né, que seria a agulha de 13, né, que a gente usa principalmente para cistos que têm um conteúdo mais espesso, para grandes volumes, então aquelas punções muito volumosas, principalmente de seroma. Então eu já entro com agulha grossa, sabe? A gente ganha muito tempo, sabe? Às vezes a gente funciona 80 ml, 100 ml. Então, se for com agulha fina, a gente vai passar 3 dias funcionando. Para cistos com debris, a gente tem agora alguns cistos inflamatórios, conteúdo inflamatório. Eu queria ver, tem alguém que está com o microfone ligado, se pudesse desligar um pouquinho. Eu não sei se é Michel. Talvez seja agora, Michel. Show. Obrigado, Michel. E em caso de hematomas também. Então, eu estou com a paciente agora, inclusive, que a gente fez uma mastectomia com reconstrução com prótese, ela fez hematoma, e a punção com agulha grossa tem me ajudado muito, porque a gente ganha muito tempo, e às vezes até microcoágulos a gente consegue tirar com essa punção. Casos de abscesso também, né? Abscesso, sim, claro. Basicamente, já vou fazendo com a agulha grossa mesmo. Show. Porque a gente só fala em agulha fina, né? E às vezes a gente passa para aquele não habituado com o método, pô, eu estou funcionando e não estou conseguindo. Mas simplesmente se a gente muda a agulha, a gente consegue, né? Então a gente obtém o material. Segundo, um ponto extremamente importante que você falou, as indicações, obviamente, em BIRADS 4 e BIRADS 5, e principalmente para pessoas, Tainara, que estão na plateia e que não fazem o procedimento, né, de biópsias, né? E aí cai naquela situação do BIRADS 3. E o BIRADS 3 tem indicação ou não tem indicação de biópsia? A resposta é sim. E a resposta também é não. Se a gente pegar o léxico do BIRADS, então ele vai dizer que o BIRADS 3 não há necessidade de biópsia e o acompanhamento ele é a melhor alternativa com reavaliação semestral. E vem o questionamento. Tá mudo. Maurício ficou mudo. Maurício ficou mudo. Desculpa. Então, o léxico do BIRADS, ele preconiza para BIRADS 3 a não realização de biópsia e simplesmente o acompanhamento semestral. Está perfeito. Tem um trabalho muito interessante, que esse trabalho ele foi feito com médicas e foi reproduzido num congresso brasileiro do qual eu participei, numa sala de diagnóstico por imagem, a conduta no BIRADS 3. E o BIRADS 3, para a gente ter uma ideia, principalmente para os não familiarizados ao método, 2 a 3% está relacionado com malignidade. Então, é uma incidência muito pequena. E esse trabalho, ele repetiu o trabalho que foi repetido neste congresso, Tainara, onde haviam médicos e médicas, e o questionamento foi feito somente para médicas. Então, às médicas foi feito o questionamento. Vem cá. Quando vocês estão diante de um diagnóstico de BIRADS 3 mamográfico, vocês indicam biópsia sim ou não? 100% respondeu não. E todas estão corretas porque estão baseadas na orientação do léxico. Mas a segunda pergunta é, vamos considerar agora que esse diagnóstico não é uma mamografia que você viu, e sim a sua própria mamografia. Qual a indicação que você faria de biópsia? 99% indicou biópsia. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante, como quem diz. Se for no outro paciente, eu vou ter uma conduta diferente de mim. Então, eu entendo que a biópsia do BIRADS 3 ele é muito dependente do desejo de esclarecimento e de pacificação emocional da paciente que é dona daquela mamografia. E para a gente sair um pouco da posição que a gente se coloca, muitas vezes, num pedestal e no nível superior de conhecedores, entendedores e donos da razão, da gente simplesmente dizer, não tem indicação de fazer biópsia, vamos repetir essa mamografia com 6 anos. Então, cabe a nós, enquanto médicos, sabe, questionarmos a paciente, como a senhora ficaria mais tranquila
se a senhora biopsiasse ou não essa lesão. E a biópsia, geralmente, ela é solicitada para a paciente, porque a gente entende que emocionalmente ela vai ficar tranquila. No mais não tem muito que a gente questionar se biopsia no 4 ou no 5, porque a biópsia é muito clara, mas no 3, esse ponto eu gosto sempre de colocar, porque eu acho que isso é muito importante, a gente ouvir a ansiedade e o anseio daquela paciente que está diante de nós. No mais, Tainara, eu achei fantástica a sua apresentação. Eu queria passar para todos que estão na sala, todos que estão ouvindo, gente, que o serviço de biópsia ele é feito no Hospital Primavera, a Tainara tem feito. Os mastologistas todos que desejarem fazer, que desejarem não fazer, encaminhar os pacientes, então isso é feito rotineiramente e é um serviço que tem crescido, sabe, tem realizado suas biópsias e a gente sempre está disponibilizando o que for de melhor para que a gente possa trazer elucidação para clínicos, para cirurgiões, para imaginologistas, enfim, que a gente possa ter uma elucidação melhor daquela lesão que está na frente da gente. Brigadão, viu, Tainara? Foi fantástica a sua apresentação. Que bom, espero que todos tenham gostado mesmo. Então, e acrescentar só isso mesmo que você já falou, Maurício, que a gente tem o serviço na Rede Primavera, né, no Hospital Primavera, de punção e biópsia de mama. Então, eu estou fazendo lá às terças-feiras a punção, biópsia. E, como você falou também, em relação ao BIRATS 3, é muito caso a caso, muito depende da paciente, de como ela se ela fica confortável. Se é uma paciente que tem, por exemplo, condições de fazer o segmento, também tem isso. Eu atendi uma paciente que ia morar no exterior e estava com medo de não conseguir fazer o segmento fora, e ela queria ter certeza que aquela lesão era benigna, era um nódulo bem pequeno. Então, era justo fazer uma biópsia, né? Então, ela fez a biópsia, viu que era benigno, e ela foi mais tranquila. Então, tem os casos que a gente precisa avaliar, né, conjunto com a paciente, ver o que a paciente também deseja, se sente. E é isso. Precisando de punções, biópsias ou, enfim, esclarecer dúvidas, a paciente está com dúvida, os colegas, estou à disposição. Obrigadão, gente. Eu queria ouvir do restante da turma se há comentários a serem feitos, se há perguntas a serem feitas, para que a gente tente passar para a Tainara e a gente tentar esclarecer. Boa noite, Alessandra falando. Tudo bom? Alessandra, tudo bem? Parabéns, Tainara, pela aula. Maravilhosa mesmo. Amei a aula. Veja só, eu ia fazer o questionamento do BIRATS 3, a título até de saber como é que eu escrevo, às vezes, na conclusão dos meus exames. Porque hoje em dia, na minha cabeça, eu acho que eu estou naqueles 99% de médica que, se tivesse uma lesão ultrassonográfica, especificadamente BIRADS 3, eu gostaria de uma biópsia, pessoalmente falando. Então, eu queria saber, mas eu acho que o Maurício até acabou colocando, se vocês estão realmente oferecendo e fazendo na maioria das mulheres. Eu acredito que a maioria deve estar preferindo, né? Não sei. Acho que é a realidade de vocês, né? Então, algumas ficam tranquilas em fazer o acompanhamento, mas eu levo bastante em consideração o ultrassom, né? A gente tem que levar em consideração a qualidade de ultrassom. O ultrassom seu, Alessandra, é diferente de vários ultrassons que a gente vê. Como naquele caso que eu mostrei, que veio um ultrassom dizendo que era um cisto, e no final das contas era um ductal in situ, pequenininho, era um nódulo microlobulado. Então, assim, eu também levo em consideração isso na hora de vai indicar ou não a punção, né? Outra coisa que a gente tem, que eu acho que é importante ter em mente, é que, por exemplo, uma punção, né, em lesões BIRATS 3, a punção, ela consegue dar o diagnóstico, né? A gente trabalha a gente envia o material para patológico, para o Dr. Wilson, que né, a gente conhece, tem proximidade, então a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, é uma lesão pequena, é uma lesão que não tem suspeita. A punção é um procedimento bem simples, rápido, o paciente não vai ter nenhuma restrição pós-procedimento, e pode fechar um diagnóstico de um fibroadenoma pequenininho, um nódulo lá de 1 centímetro, não palpável, e a paciente ficar tranquila. Então, a gente leva isso em consideração, e a qualidade do ultrassom também, né? Aqui na rede, ultrassons de excelente qualidade, ainda bem, mas a gente vê vocês que fazem ultrassom, com certeza pegam exames anteriores, que vocês sabem. Então, assim, esse é um ponto bem importante a ser observado.
Isso. Eu hoje, Bom. Tainara, peguei... Alessandra, eu peguei hoje um ultrassom de mama e o ultrassom vinha em 2 linhas, eu escrevia ultrassom dentro da normalidade. Não tinha BIRADS, não tinha nada, só tinha dentro da normalidade. Um ultrassom feito em uma clínica privada aqui em Aracaju, feito na Unimed, inclusive. É absurdo você pegar um ultrassom desse, que não tem nenhum BIRADS escrito. Isso. Infelizmente, isso pela Sociedade de Rádio, pelo CBR, é altamente condenável. Já foi dito claramente que não existe mais ultrassom sem BIRADS. Mas, infelizmente, a gente dá encontra aqui. Não só sem BIRADS, outros locais também do Sudeste, às vezes tem como é? Sem BIRADS, como sem descrição, sem detalhamento. Realmente é triste de ver. E meu outro questionamento é uma pergunta, na verdade, se vocês já têm biópsia encaminhada para estereotaxia primavera, ou se existe algum serviço aqui de Sergipe que eu conheça, só para saber mesmo. E orientar, às vezes, o paciente, a gente precisa orientar. Não, Alessandra, nós... Pode falar, Maurício. Alô? Não, Alessandra, nós ainda não temos a estereotaxia, o aparelho de estereotaxia. Na verdade, nós temos um equipamento que ele é absolutamente top, é o Pristina, né, da GE. Nada no mundo mais moderno que ele. Mas é um equipamento que foi muito caro e quando ele foi adquirido, não foi nesse período que eu estou lá, então não havia, assim me falaram, não havia quem tivesse habilidade para poder executar a realização da biópsia e não foi adquirido. Me parece que foi até adquirido num combo, mas depois abriu-se mão deste combo do equipamento da estereotaxia. Então hoje não temos. Hoje eu diria que nós temos um equipamento que ainda não está tendo a utilização que deve ter, para em cima disso a gente passar a adquirir um equipamento de estereotaxia que é caro e definitivamente não gera dinheiro para a instituição. Então hoje não temos, e eu diria, a curto prazo, eu diria que a gente não tem perspectiva de ter, não. Tá certo. Mas vamos fazer fezinha, né? Positivo. Tomara que um dia chegue para acrescentar. Eu já tive, eu tive o primeiro, talvez o segundo, o primeiro do Norte e Nordeste, talvez o segundo ou terceiro do Brasil, numa clínica que eu atendia antes, isso em 2002. Nós tínhamos equipamento de estereotaxia. E a gente comprou na época, foi $10.000 o valor do equipamento. E era muito caro, e na época, para a gente conseguir pagar isso, a gente não conseguiu pagar. Então, definitivamente, se a gente olhar com um viés empresarial, ninguém nunca vai botar um equipamento de estereotaxia. Como complementação de um serviço que é rentável, que está gerando movimento, que agrega qualidade, isso sim a gente vai ter a oportunidade. Então, isso a gente precisa primeiro dinamizar mais o serviço da gente, para depois a gente brigar, né, por equipamento de estéreo. Verdade, justo. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário acrescentando o que Tainara respondeu e tentando clarear um pouco para vocês. Quando eu falei daquele experimento, daquele trabalho publicado do questionamento que a gente fez uma auditoria ali entre as mulheres, foi BIRADS 3 mamográfico, tá? Que na minha opinião, e eu faço imagem de mama, de mamografia e ultrassom, para mim são duas coisas completamente diferentes. BIRADS ultrassonográfico 3, aí já difere um pouco, porque geralmente é imagem nodular. E na minha opinião pessoal, toda imagem nodular, ela merece ser biopsiada se configurar uma imagem nodular sólida. É diferente da gente ver aquelas imagens que são ilhas de gordura, definitivamente não vai. Nem cisto, não, imagem claramente cística, vou biopsiar, não esquece isso. Mas imagem nodular sólida, na minha opinião, toda tem que ter amostragem cito e ou histológica. Então, independente do BIRADS, se é 3, se é 4, se é 5, na minha opinião, a biópsia deve ser feita em ultrassom, em biópsia BIRADS 3, ultrassonográfico. Eu estou me referindo especificamente a BIRADS 3 mamográfico, que é basicamente microcalcificações.
Foi o que eu imaginei mesmo, Maurício. Eu acho que o BIRADS 3 mamográfico eu acho que é mais seguro. Bom, na minha visão de imagem, né? De imaginologista. Mais Claro. seguro você fazer o segmento dos 6 meses até completar os 2 anos. Sim, A vai bem. estabilidade, né, das micro. Vai bem. Mas o ultrassonográfico, hoje em dia, com a questão assim, de justiça, que o pessoal põe na justiça, se tiver um atraso de diagnóstico, eu acho muito complicado mesmo hoje em dia não ser feito. Maravilha, maravilha. Acredito que ninguém faz mais em lugar nenhum, né? Porque é bem óbvio, assim. Maravilha, maravilha. Eu concordo, eu absolutamente concordo. Imagina lá igual a amostragem cito e ou histológica. E aí cabe a citologia. A citologia, para mim, se fosse para eu fazer um resumo de hoje, indicação citológica, eu diria, para mim, é que funciona ainda. Para confirmação de diagnóstico de lesão benigna, a citologia cabe muito bem. O tripé diagnóstico que a Tainara falou. Se clinicamente é benigno, se imaginologicamente benigno, e que geralmente vai ser uma ultrassonografia, que fibroadenomas, de modo geral, são mulheres mais jovens. Então, a PAF, para mim, vai excelentemente bem. Não há necessidade de uma core biopsy para confirmação de diagnóstico de fibroadenoma, de forma alguma. Outro ponto também, viu, Tainara, que eu queria também, me desculpe, é só tentando te ajudar, tentando acrescer, que seria naquelas lesões que estão próximas ao tórax. Eu gosto muito da pistola semiautomática, a que é descartável. Essa nos ajuda muito, porque na verdade você vai colocar a ponta da agulha exatamente dentro da lesão, sem nenhum avanço. Aquelas lesões que estão profundas, próximas ao tórax, que eu não consigo entrar tangenciando, ou naquelas lesões em axila, que porventura eu não esteja confortável, ou que eu não alcance aquilo ali com uma PAF de um linfonodo, por exemplo. Então, a biópsia com a pistola semiautomática, para mim, é muito interessante a gente usar. E lesões próximas à prótese também, como você falou. Perfeito. Gente, algum comentário mais, algum questionamento, algo de mais de agregador? Tainara, do ponto de vista prático, quando a gente pega um paciente, por exemplo, até para mastologista de fora, que queira só um paciente que já tenha mastologista assistente, mas que precise de uma biópsia, pode ser encaminhado para você fazer só a biópsia? Sim, né? Pode sim, pode sim. Eu tenho feito tanto os pacientes, minhas pacientes, como os pacientes do encaminhados de fora. Pode sim. Serviço. Sim. Perfeito. Às vezes, né, Michel, vocês como clínico, vocês vão se deparar, né, com lesões que vai ser importante, né, e às vezes o colega, o mastologista, ele não fica confortável de biopsiar, ou ele não tem hábito. Então, o serviço, ele existe, né, e o esclarecimento diagnóstico, às vezes, se faz necessário. Eu entendo que o oncologista clínico, o próprio imaginologista, ele tem, eu não vou dizer o dever, não, mas o direito de tentar elucidar diagnosticamente aquela lesão. Na minha opinião, eu fico Perfeito. muito Foi nesse cenário que eu perguntei mesmo. Show. Eu entendo de forma muito tranquila. Eu vejo isso de forma muito tranquila. Eu acho que a gente precisa, Michel, perder um pouco esse prurido, sabe? De não querer fazer o que é papel da gente fazer. A gente pode... Eu acho que talvez vocês, como clínicos, que vocês recebem pacientes indicadas, talvez valha a pena até vocês conversarem com o mastologista, se veio de um mastologista que encaminhou para vocês darem até o feedback. Doutor, você viu essa lesão aqui? Será que não seria bom biopsiar? Enfim, alguma coisa assim. Eu acho que esse contato sempre é muito importante, é muito interessante. Mas o serviço de biópsia que a rede disponibiliza está aberto mesmo não para pacientes especificamente de um ou de outro médico, é para esclarecimento diagnóstico. Perfeito. Tainara, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, viu? Excelente mesmo. Obrigada. Show. Alguém mais, gente? Algum comentário mais? Não. Deixa eu dar um último aviso, tá, gente? No próximo dia 12, eu vou confirmar com vocês ainda, mas me parece que é dia 12. Confirma para mim, por favor, Alessandra e Wagner. Nós teremos uma apresentação em conjunto, tá? Então, nós vamos fazer um levantamento sobre carcinoma lobular de mama, que é um carcinoma, eu diria, intrigante do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de evolução terapêutica,
do ponto de vista de imagem. Então, eu acho que é um carcinoma que, para mim, é uma patologia à parte, é uma patologia diferente, não é câncer de mama. Eu entendo que câncer de mama é câncer de mama, é ductal infiltrante, sabe, lobular infiltrante. Eu acho que é uma patologia diferente. E a gente vai fazer uma revisão que eu achei muito interessante. Então, nós faremos um trabalho em conjunto, tá? Então, o Wagner, que é o mastologista da RID, vocês talvez não conheçam ainda, mas vão ter oportunidade de conhecer, um moleque muito, muito bom, eu gosto muito do Wagner. Ele vai apresentar uma revisão bibliográfica. Eu vou passar para vocês um trabalho que está muito interessante. E a Alessandra, nossa querida Alessandra, que apesar de não estar 100% na unidade, que esse é meu alvo, gosto muito dela, sou fã dela, e eu ainda vou puxar ela, se Deus quiser, pra gente. Não, 2023 eu chego, pode deixar. Estou organizando aqui, porque esse ano foi difícil. O menino está crescendo, graças a Deus. Eu quero, Alessandra. E a Alessandra vai falar sobre aspectos de imagem, tá, gente? Porque é muito fácil a gente ver aquela lesão estrelada, bonitona. Tá mudo, Maurício. Às vezes realmente se perde um pouco no diagnóstico, então a Alessandra vai falar pra gente. Então, ficam todos já convidados, tá, gente? A gente vai, obviamente, passar para vocês, mas deve ser uma reunião muito, muito, muito especial, muito interessante. Obrigado, gente, a todos. Muito obrigado. O Wagner chegou aí, viu, Maurício? Ô, Wagner. Wagner chegou aí. Você falou dele aí? Ele abriu o vídeo. Tá sem som, Wagner, tá sem som. Tá sem som. Boa noite a todos, pessoal. Estou aqui desde cedo. Estava escondidinho apreciando a aula de Tainara. Aí abri a câmera agora no final, aqui, na hora do tchau. Maravilha, amigo. Maravilha. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigadão, gente. Então, até a próxima reunião, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Tainara. Foi show. Prazerzão, gente. Obrigadão a vocês, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.